Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Será que você veio preparado para um culto de Apocalipse, hein? Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler essa carta à igreja de Sardes, que é do capítulo 3, dos versículos do 1 ao 6. Capítulo 3, dos versos 1 ao 6. Diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia de vida. Obrigado, meu Deus, que já estamos finalizando o mês de maio e até aqui o Senhor esteve conosco. Meu Pai, eu apresento a tua igreja e eu apresento este momento em tua presença. E eu te peço, meu Deus, que tu fales conosco e que a tua palavra caia hoje em terra boa e venha frutificar, meu Deus. Que tudo aquilo que impede da tua palavra frutificar em nós, que seja repreendido hoje na autoridade do teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de refletir com os irmãos sobre essa igreja de Sardes, que é uma das 7 igrejas do Apocalipse, e refletir principalmente sobre a membresia dessa igreja, ou os membros da igreja de Sardes. Sardes, ela fica localizada hoje numa região da Turquia. Lá na Turquia ainda existem ruínas da igreja de Sardes. E foi uma igreja poderosa na sua época, rica, na época em que recebia essa carta, localizada numa colina, num lugar bem alto, fortificado, onde as pessoas, parece que era impossível chegar ou invadir a igreja de Sardes, porque ela estava na colina, estava num lugar bem alto, então ninguém conseguia se aproximar da igreja de Sardes sem ser visto pelos moradores de Sardes. Então, como ela estava num lugar privilegiado, em qualquer lado que alguém se aproximava, as pessoas de Sardes conseguiam ver. Por isso, durante muito tempo foi um lugar impenetrável, apesar que eles dormiram ou não estiveram tão atentos assim, e depois foram invadidos e tomados, e essa igreja também foi completamente destruída. O capítulo 3 está inserido numa narrativa de João, que escreve o Apocalipse, e que ele escreve as 7 igrejas do Apocalipse. Para as 7 igrejas, que são igrejas numa região chamada Ásia Menor, ele escreve e ele dá advertências, elogios, e ele fala aquelas igrejas. E ele vai falando em cada uma, Éfeso, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Esmirna, e ele fala a igreja de Sardes. E a esta igreja, hoje, eu gostaria de pensar um pouco sobre como era a sua membresia e um pouco do que o Senhor disse a esta membresia da igreja de Sardes e as orientações
de como eles deveriam estar atentos. E me chama a atenção o fato histórico, né, dela estar no lugar alto e dificilmente alguém chegaria perto, e eles foram tomados, provavelmente porque não ficaram tão atentos assim como deveriam, e por isso foram tomados. O texto começa dizendo, como quase toda a narrativa às 7 igrejas, ele apresenta a carta ao anjo da igreja, e ele escreve, ele diz, aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Ele está falando do próprio Senhor, que ele caminha no meio dos 7 cartiçais, que é assim que ele se apresenta no livro de Apocalipse. O Senhor que anda no meio da sua igreja. Então, aquele que anda no meio da sua igreja, também para as 7 igrejas ele usa essa expressão, eu conheço as suas obras. Então, de antemão, eu já digo para os irmãos que se existe alguém que conhece a sua igreja, é o Senhor Jesus. Ele conhece a igreja. Por isso, as igrejas do Apocalipse, ele diz sempre, eu conheço. Não é o que me contam, não é o que me dizem, não é sobre o que falam para mim desta igreja, não é o relatório que apresentaram, mas eu conheço. E quando ele diz que conhece essa igreja, ele está falando que conhece profundamente. Ele está falando que sabe o que eles são, sabe o que eles vivem, o que eles pensam, que ele conhece o modo de ser, de viver, de agir daquela igreja. E ele apresenta-se assim, dizendo, olha, escrevo isso ao anjo da igreja, quem está escrevendo é o Senhor, que anda no meio da sua igreja, e eu digo para vocês que eu conheço vocês, eu sei quem vocês são. E aí ele apresenta, irmãos, 2 grupos ou 2 tipos de membros que tinham na igreja de Sardes. O primeiro grupo de membros que a igreja de Sardes tinha, e era um grupo grande, eram que ele diz aqui, ó, eu conheço vocês, conheço as obras de vocês, e vocês têm nome de vivo, mas vocês são mortos. Então, o primeiro grupo de membros da igreja de Sardes era um grupo de crentes mortos. Esse era o primeiro grupo. E me chama a atenção que é um grupo majoritário. Majoritariamente, a igreja de Sardes era formada por cristãos mortos. Digo isso porque o texto diz que ele vai dizer, mas existe uns poucos. No versículo 4. Existem uns poucos. Portanto, eu posso afirmar sem dúvida nenhuma que de maneira majoritária, o maior grupo daquela igreja era um grupo de pessoas mortas. Mas como isso, né? Se o apóstolo Paulo vai nos informar que o Senhor nos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados, ele vos vivificou. Se o Senhor nos deu vida, e se o Senhor deu vida a esta igreja, como que majoritariamente os membros daquela igreja estavam mortos? Eles eram membros da igreja e estavam mortos. E ele diz aqui, eles têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Esse era o primeiro grupo. O segundo grupo de pessoas dentro dessa igreja era um grupo pequeno, do versículo 4, que diz, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Então, vamos lá definir a membresia dessa igreja. Majoritariamente, quem eram os membros? Pessoas mortas. Mortos não literalmente. Não aqueles que já estavam enterrados. Ah, uma igreja que as pessoas ficaram ali muito tempo e morreram, foram enterrados. Não. Eles estavam na igreja. Eles louvavam. Eles pregavam. Eles evangelizavam. Eles faziam o que, porque eles tinham aparência de vivo, mas estavam mortos. Majoritariamente. E o segundo grupo, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Isso me chama sempre a atenção, porque Deus sempre tem aqueles que perseveram, sempre.
sempre tem um grupo dos que perseveram, sempre tem um grupo dos que continuam. As coisas podem estar ruins como for. A gente pode achar, meu Deus, eu estou sozinho dentro desta caverna. Mas Deus sempre tem os que perseveram fiéis. Deus sempre tem a sua igreja. Deus sempre tem aqueles de vestes brancas. As pessoas, eu lá vou para a igreja. Na igreja, primeiro, um monte de ex isso, ex aquilo, ex isso, ex aquilo. E dentro da igreja, tem um monte de gente errada. Lá no meu trabalho, fulano é crente. E é o pior, no canto tal, fulano é crente. E faz isso. Fulano no escândalo tal é crente. Agora no escândalo do banco tal tem crente. No canto tal tem crente. Tudo tem crente. E realmente tem, irmãos. Eles estão, parece uma praga, espalhado num monte de lugar. Mas eu queria te dizer que no meio deles também existem os fiéis, os que não se contaminaram, os que permanecem firmes, os que vão viver e passear com o Senhor e andar com o Senhor. Eles são alguns poucos. São alguns poucos. Mas ele existe. E essa igreja estava assim. Portanto, quando alguém chegava naquela igreja, era mais fácil. Agora, probabilidade. Se majoritariamente eu tinha maioria mortos, qual era a probabilidade de eu chegar na igreja de Sardes e encontrar um dos poucos fiéis? Era muito difícil. Na matemática a gente tem aqueles exemplos, né? Um dado não viciado, que vai de 1 a 6. Qual a probabilidade de eu fazer o lançamento dele e sair um número 6? E aí a pessoa vai calcular. E agora se forem 2 dados, e se toda vez sair um número par, também tiver que sair um outro número par, aí vai ser probabilidade da probabilidade. E aí já vai complicando um pouco mais. E numa igreja que é majoritariamente formada por mortos, numa igreja que são pouquíssimos os que não contaminaram as suas vestes, qual a probabilidade de eu encontrar um crente assim? Também não é fácil. E o texto não é muito claro. Como que eles morreram, ou há quanto tempo eles estavam mortos. Mas, se o texto diz que existiam uns mortos e existiam uns que não se contaminaram, nos leva a entender que os mortos estavam contaminados. Se os que não estavam mortos, ele elogiou que eles não eram contaminados, então os mortos eram os que contaminaram as suas vestes, que sujaram as suas vestes. E aí, ele fala então de recomendações para os dois lados, dos mortos e dos que permaneceram fiéis. Primeiro, para o lado dos mortos, ele vai dizer assim, versículo 1, eu conheço as tuas obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo. Ele vai dizer aí no final, conheço as tuas obras e você tem fama de estar vivo, mas, em oposição, está morto. Como isso? Esse grupo, este lado majoritário, que tinha fama de vivo, mas está morto, é porque eles viviam uma vida de aparência. Fama de vivo. Parece vivo, mas está morto. Há muito tempo. E tem muito crente, irmãos, que parece estar vivo. Fala, meu Deus, como é que pode? Fulano saiu da igreja, mas ontem ele estava lá pregando. Fama de vivo. Fama de vivo. Parece estar vivo. Você olha assim, usa blazer, coloca gravata, tem Bíblia, dá aula na EBD. O pessoal da música gostaram, né? Que eu não citei exemplo do pessoal do louvor. Falei exemplo só de pregador hoje, né? Normalmente cai pro... O cara estava cantando ontem, estava tocando. Né? Falei, não, hoje eu vou usar de pregador. Tem fama de estar vivo. Tem fama de que está abrindo igreja. Tem fama de que está andando dentro da igreja. Tem fama quando vê as pessoas falam, paz do Senhor. Hoje eu estava pregando pela manhã e uma pessoa chegou, é paz do Senhor, é graça e paz, é paz ou é só graça? Eu falei, eu pego as 4. Se a senhora mandar para mim, eu recebo. Né? Vai vir para cá. Então, do jeito que quiser me saudar, pode saudar. E aí, irmãos, fama de vivo, mas vive de aparência. E tem muita gente
na igreja de Sardes que vivia de aparência. Eu não sei que aparência era essa, eu não sei. Mas tem muita gente dentro da igreja que tem fama de vivo, mas que não ora, que não lê a Bíblia. Que, meu Deus, a primeira guerra para vir ao culto é encontrar onde está a Bíblia. A primeira briga, você briga para vir para a igreja, né? Briga porque não arrumou a trança do cabelo do menino, briga porque está atrasado, briga porque não se arrumou cedo, briga por isso. E uma das brigas é onde eu coloquei a minha Bíblia. Porque eu vi ela domingo passado. Eu a vi melhor, né? Domingo passado. Domingo passado eu tenho certeza que ela estava comigo, mas agora ela não está, não sei onde eu coloquei, cadê a minha Bíblia? Onde está a minha Bíblia? Porque eu tenho que chegar. E às vezes, irmãos, nós temos aparência de vivo, nós oramos bonito, nós falamos bonito, nós pregamos bonito, mas por dentro nós estamos mortos. Isaías vai falar sobre isso. Olha, vocês são como uma sepultura, por cima bonita, às vezes até com mármore, mas por dentro está tudo estragado. O próprio Jesus falou sobre isso também, sobre os sepulcros caiados. Ele diz, olha, por cima bonito, mas por dentro nada. Tem uma canção antiga que dizia, vê os teus olhos no espelho, por fora um herói, mas por dentro um ladrão. E é isso, irmãos. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas eles são a maioria dentro da igreja, mas eles estão mortos, porque eles só têm fama de vivo. Mas na verdade é só uma aparência, é só a fama, é só uma capa. É só uma capa que eu tenho, que está tudo bem. Era assim que acontecia com o herói de guerra, que ele era herói de guerra, senhor de muitas pessoas, que mandava em muitos, que era vitorioso, porém leproso. Lembra do texto? E aí, uma menina que trabalhava na casa dele falou assim, quem dera o Senhor estivesse na casa onde eu sei onde há um profeta, que ele iria liberar uma palavra e você seria curado. Ele me diga onde é que eu vou lá. E ele vai em direção a essa cura. Chega lá, o profeta não quer nem receber ele. Manda um recado para ele. Nem receber ele. Ele falou, achou aquilo um insulto. Como é que você faz isso? E aí, Naamã vai lá e ele fala, não, eu quero ser recebido por ele. Ele, não, você vai se banhar 7 vezes lá no rio. Ele, rapaz, o cara não me recebe. Chega aqui e ainda manda eu tomar um banho. O que é isso? E uma pessoa com sabedoria fala, meu Senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, tu não faria? Então vai lá tomar esse banho, vai lá. E ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na 7ª vez ele volta curado da lepra. Para todo mundo, ele era um herói de guerra. Para todo mundo, ele era condecorado. Para todo mundo, ele tinha uma capa bonita, mas por dentro ele sabia, eu sou um leproso, eu sou um doente. Muitas pessoas na igreja de Sardes tinham fama de vivo, mas estavam mortos, porque a sua vida era uma vida de aparência. Uma vida de aparência. Uma vida para os outros ver. Uma vida para os outros acharem bonito. Uma vida, às vezes a pessoa faz uma guerra dentro de casa, mas posta a foto, né? Às vezes tem uma confusão, menino vira para cá, não sei o quê, tem que sair a foto, para a foto ser postada, para os outros verem alguma coisa. Mas, de fato, o que foi vivido foi de maneira terrível. Então, era uma igreja que tinha fama de viva, a sua maioria. Porém, era porque viviam de aparência. Nós não podemos viver de aparência, irmãos, porque viver de aparência vai nos levar à morte. À morte. O texto diz ainda que, além de viver de aparência, diz assim no versículo 2 agora, fiquem vigiando e fortaleça o restante que está para morrer. Olha só. A igreja tinha uns mortos e uns que estavam para morrer. Gostava feio, irmãos. Tinha uns mortos e uns que estavam para morrer. Ele falou, olha, vigie e fortaleça o que estão para morrer, porque eu verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. A versão dele aqui usa qual? Não são completas diante do meu Deus. A palavra que está traduzida aqui do grego é uma ideia de plena. E na minha nova Almeida atualizada, ele colocou aqui íntegras. Tem versões que vão dizer perfeitas. Essa versão mais fiel ao original da NVI usou o termo
completa, porque o texto que está escrito lá, as suas obras não são plenas, elas não são completamente realizadas. As suas obras parece que sempre falta alguma coisa. Como assim? Às vezes dá o dízimo, mas dá para aparecer. Às vezes é ofertante, mas para querer mandar ou dominar sobre os outros. Às vezes ora até bonito, com a voz, com a impostação, Senhor, meu Deus, poderoso, mas é para ser aplaudido pelos homens. Às vezes até participa de uma festa de comunhão na igreja, mas para fofocar. Às vezes, até está inserido na escola bíblica dominical, domingo que vem é o café da manhã do mês de junho, que nós estaremos juntos aqui celebrando. Às vezes está até envolvido, mas está para criticar o que o outro trouxe, o que o outro não fala, o que o outro não fez, por que faz aqui dentro, por que não é lá fora, por que... As obras não são completas. Você acha que Deus vai aceitar? Às vezes o coitado do pastor aceita porque não tem jeito. Mas você acha que Deus é um coitado? Ele vai aceitar? Você acha que Deus ele vai aceitar a gente de fazer de qualquer jeito, ir de qualquer jeito, tentar de qualquer forma? Ele disse essa igreja é uma igreja que vive de aparência. Essa igreja é uma igreja que suas obras não são plenas. Eles celebram o amor com desunião. Eles celebram o estar junto, mas eles ferem um ao outro e criam facções e divisões no meio deles. Eles falam aqui de perdão, mas se magoam. As suas obras não são completas. A tradução não é boa. Se você está com a versão que fala perfeitas, nós nunca vamos conseguir ser perfeitos. Nunca. Mas o texto do original é pleno, é total. É de dizer, Senhor, está aqui, eu vim, e eu estou aqui, Senhor, para me entregar e para me derramar diante de Ti, porque eu preciso de Ti, Senhor. Não importa o outro, não importa o como, não importa... irmãos, se todas as vezes a gente for fazer, ou parar de fazer, ou esperar, ou se sentir bem, dependendo do que o outro fale, do que o outro pensa, do que o outro diz, do que o outro acha, do que o outro... irmãos, nós nunca vamos conseguir. Nunca vamos conseguir. Aquela igreja estava morta, porque vivia de aparência. Aquela igreja estava morta, porque aos olhos de Deus, ela podia até fazer coisas bonitas, mas se fazia para aparecer, não serve. Mas se fazia sem misericórdia, não serve. Mas se fazia sem perdão, não serve. Mas se fazia de qualquer forma, não serve. Porque maldito é o homem que faz a obra do Senhor de maneira relaxada. Nós não temos que viver de aparência. Nós não temos que viver a vida com obras incompletas. A igreja de Sardes funcionava, mas faltava vida. Faltava fervor espiritual. Tinha palavra, mas não tinha mais profecia de Deus ao coração. Não tinha mais ardor no coração. Tinha organização, mas não era mais um organismo vivo, santo entre as pessoas. Tinha coisas importantes, com certeza, mas faltava a presença de Deus. Viviam de aparência e suas obras não eram completas. E o outro lado, que estava para morrer? O outro lado, o texto diz, no versículo 4, mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas. A NVI usou como? Uns poucos, né? Há uns poucos que não se contaminaram. Uns poucos. E eu acho interessante, e eu pesquisei sobre isso, não é que eles foram contaminados, mas eram eles que se contaminavam. Então, não é há uns poucos que foram contaminados, não.
há uns poucos que eles não se envolveram em contaminação. Há uns poucos que não viveram de aparência. Há uns poucos que não viveram de obras incompletas. Há uns poucos que eles vivem não para os olhos do homem, mas para os olhos de Deus. Há uns poucos que têm vestes diferentes. Há uns poucos que vivem sobre outro olhar. Há uns poucos fiéis. Naquela igreja mesmo vivendo essa crise. Mas nessa igreja tinham pessoas que tinham vivido uma vida diferente. Isso é muito maravilhoso, eu acho muito especial. Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que toda a raça humana tinha o quê? Se contaminado. Exceto quem? Noé, que era homem justo, íntegro, reto, que se desviava do mal, que servia ao Senhor e que era diferente no meio da sua geração. Olha só, é possível viver numa geração contaminada, numa igreja que tem majoritariamente mortos, outros que estão para morrer, e mesmo assim é possível viver uma vida santa. Uma vida santa. É possível ser diferente. É possível andar diferente. A mesma coisa de Jó. Jó também, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que era um homem diferente da sua geração. Você pode ser diferente da sua geração. Tem um livro que ficou famoso, que é A Graça da Garça. E a garça é aquele animalzinho branco, que ele sempre está no meio sujo, né? Normalmente ele está em brejos, mas ela tem a sua cor sempre branquinha, né? E aí o livro A Graça da Garça vai falar mais ou menos sobre isso, sobre como se manter limpo, mesmo andando no meio de brejos, né? E na biologia, se tiverem dúvida, falem com a Camila, com outros aí, a pena da garça, ela solta uma proteína, e esta proteína, ela, não sei se é proteína, mas é um líquido, né? Não caracterizando ela como proteína, né? Solta um líquido, esse líquido faz as suas penas ficarem como impermeabilizadas. Então, não é que a sujeira não vem, mas a sujeira vem e ela fica meio lisinha e ela sai com facilidade das suas penas e ela não permite, e ela produz aquilo a vida inteira. É um dos segredos que ela tem. E o nosso segredo, nós não temos. Eu queria dar esse líquidozinho para cada um aqui hoje. Podia ser um óleo, podia ser um sal, mas nós não temos isso para dar para ninguém, porque não é isso que faz. Mas nós temos o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, ele nos lava de todo pecado. O sangue de Jesus, ele nos transforma em pessoas que mesmo estando na lama, mas ele nos limpa. O sangue de Jesus é remédio que não vence. O sangue de Jesus é antídoto que vira para a vida toda. E o sangue de Jesus pode me deixar mais limpo do que qualquer coisa que a garça possa ter na vida dela. Tudo. Então, por outro lado, eu tinha alguns poucos que eles não se contaminaram, que permaneceram fiéis, que chamaram eles de tonto, mas só tu está fazendo isso, está todo mundo indo para lá e tu não vai. Tinha alguns poucos que decidiram ser fiéis, tinha alguns poucos que falaram, eu vou permanecer, eu vou continuar. E aí, o que me chama a atenção é que mesmo tendo esses dois grupos, ou quase três, né? Os mortos, os que já estavam quase morrendo, e os que ficaram purificados, santos, para os dois grupos, ou três, ele repete uma ordem. E a ordem que ele repete, olha, no versículo 2, ele vai dizer, fiquem vigiando. Nessa versão, vigilante, né? Tem versão que vai dizer que eles deveriam estar em atenção. Fiquem atentos. Isso no versículo 2. Depois,
No versículo 3, ele vai dizer assim, ó, lembre-se. No 2, ele disse, fique vigilante. No 3, ele disse, lembre-se. Isso me passa a ideia que vocês estão edificados em uma colina. Ninguém chega perto de vocês sem que vocês percebam. Porque a tua casa está aqui, ó. E às vezes eu estou assim, eu estou pegando no pé do anjo. Eu estou aqui, ninguém me bate. Eu estou cantando aqui, ó. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Porque eu estou com a unção imbatível. Sai lá da marcha do Jesus no show do Thales, eu estava lá. E aí quando ele falou, agora você vai ter a vida blindada, a casa blindada, o casamento blindado, o trabalho blindado. Eu falei, meu Deus, eu quero essa blindagem. Os irmãos, quem estava lá viu, foi ou não foi? Blindagem doida, eu falei, rapaz, eu vou querer. Porque o cara, a blindagem me protege de tudo. Eu vou ficar melhor do que o Superman. Foi derrotado pelo Batman. Eu não. Eu vou estar blindado de tudo. Mas ele diz que tu está indo num lugar alto. Tu consegue ver, todo mundo está se aproximando. Mas fica vigiando. Mas fica atento. Mas desperta. Mas abre o teu olho. Mas se lembra. Porque aquele que está em pé, faça o quê? Cuide para que não caia. Por que está orando? Porque, meu Deus, eu preciso mais de Jesus. Ah, se depender de mim, eu faço tudo errado. Se depender de mim, eu vou para o caminho errado. E, irmão, e tu ora de joelho ainda? De joelho, irmão. Porque sentado, eu não consigo, parece que não está chegando nem no céu. Parece que não está passando nem dessa parede aqui, desse teto. E é de joelho mesmo. E assim, você chora. Porque eu falo, meu Deus, pelo menos pelas lágrimas, para ver se ele vai se convencer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele disse para aquela cidade, fiquem atentos, despertem, abram o olho de vocês. E historicamente a cidade não ficou. E tem crente também que não fica. Certo, tá aquela cantora que tem aquela canção que a gente tem que cantar aqui. Chuta que é laço. Tem coisa que a gente tem que chutar que é laço, irmãos. Tem coisa que a gente tem que chutar que não presta. Tem coisa que a gente tem que chutar da nossa vida, porque pode ser uma desatenção. Pode ser coisas que, eu estou forte, eu estou aqui, ó, eu estou num lugar, numa colina, ninguém chega perto de mim, eu sou imbatível, eu sou isso, eu sou aquilo. Abre o teu olho, porque você precisa ficar firme. Mas eu estou firme há 20 anos que eu sigo ao Senhor. Amém, se ele tivesse voltado há 20 anos, maravilhoso, mas ele vem de 8 para frente. Lembra quando ele cita aquele negócio lá que ele chama o pessoal para trabalhar? Um trabalhou o dia todinho, um trabalhou meio-dia, um trabalhou 3 horas da tarde, outro chegou 5 horas da tarde. Quando ele foi pagar todo mundo, começou do que chegou 5 horas da tarde, ele deu uma moeda. 3 horas da tarde, uma moeda. Outro que chegou meio-dia, uma moeda. O que trabalhou o dia todo, rapaz, pelo menos eu vou ganhar mais, né? Uma moeda. Ele falou, rapaz, uma moeda para todo mundo, eu trabalhei o dia todinho, e o senhor vem com uma moeda, o cara chegou 5 horas da tarde. Ele falou, o que eu combinei contigo? Não foi uma moeda? Não, está combinado. Combinado não sai caro. O Senhor combinou conosco a salvação. Porque a promessa de Deus é esta, que nós tenhamos a vida eterna. A vida eterna é o que Ele nos prometeu. Ah, pastor, mas então eu vou deixar para o final da vida. Estou aqui, no final da vida eu vou, porque senão minha caminhada até lá, daqui para lá, pelo amor de Deus, se eu sair... Eu não sei se o amanhã existe, irmãos. Eu não sei se vai ter hoje à noite. Eu não sei se vai ter essa Copa do Mundo. Eu não sei o que vai ser, porque a vida não está em mim. E ele diz aqui, ó, porque saiba, porém, que você precisa vigiar, porque senão eu virei como um ladrão, de modo que você não vai saber a hora, versículo 3, não vai saber o que é, porque, irmãos, vai ter um dia da prestação de contas. A prestação de contas, ela é inevitável. Deus deu talento para todo mundo, não foi? Para um ele deu 5, para outro ele deu 3, para outro ele deu 1. Pô, que legal, Deus dá as coisas para os outros, né? Aí depois ele veio prestar conta. Então Deus não dá, ele inverte. Então tudo que ele investiu em você, tudo que ele
colocou nas suas mãos, um dia ele virá fazer o acerto de contas. Tudo. Por isso, a prestação de contas é inevitável. A prestação de contas também é imprevisível. É inevitável, vai vir. É imprevisível, eu não sei quando. Não sei quando. Vai ser hoje? Pode ser. Amanhã? Talvez. Jesus falou, eu vou, mas eu volto. E onde eu estiver, vocês vão estar também. Aí a igreja de Tessalônica falou o quê? Não vamos mais nem trabalhar. Esperar ele voltar. Não vamos mais nem trabalhar, vamos ficar aqui esperando Jesus voltar, vai ficar tudo na bênção. E aí Paulo tem que escrever para ele, não, rapaz, nem sei não. Enquanto isso vão trabalhando, vão fazendo as coisas. O primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos, foi escrito já no ano 55, porque estamos esperando Jesus voltar. E eu e você aqui esperando Jesus voltar. Pode ser hoje? Pode. Pode ser agora? Pode. Ela é inevitável, mas o dia e a hora é imprevisível. Eu não sei quando vai ser. Não sei quando vai ser. E se ela é inevitável, imprevisível, a outra coisa que eu tenho para te dizer também é que não tem como escapar dela. Não tem. Não tem casa mais alta, não tem casa mais funda, não tem local mais distante, não tem como escapar desse dia. Todos viveremos. E por isso, o que eu acho agora lindo do Senhor é que ele encerra dando orientações para os dois grupos. Para os mortos e para os limpos. Para os mortos, o que ele diz? Ele fala, então, no versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Lembre-te, pois, do que você ouviu, preserve essas coisas, guarde, arrepende-se, porque se você não vigiar, ou seja, vigie. Então ele está dizendo aqui para você, olha, lembre-se, guarde, arrependa-se e vigie. Igreja de Sardes, aqueles que estavam mortos como? Vivendo de aparência e com obras incompletas, obras imperfeitas. Ele falou, olha, eu tenho para vocês, que vocês despertem, porque ainda há tempo, e despertem, lembrem do que você ouviu, lembra que o Senhor falou, que você tem que orar, que você tem que jejuar, que você tem que largar o pecado, que você precisa viver uma vida santa, que precisa ter comunhão com o Senhor, que precisa viver com o Senhor, que precisa estar com Ele, porque, irmãos, o pecado nos adoece. O pecado nos adoece. E somente o Senhor pode nos curar e nos restaurar. Para a igreja morta, Ele disse, lembra, guarda, se arrepende e vigia. E para a igreja fiel, interessante o que ele diz agora para a igreja fiel. Para a igreja fiel, ele vai dizer assim, olha, vocês precisam encorajar, cuidar, versículo 2, fique vigiando e fortalece quem? O restante que está para morrer. No versículo 2 ele diz, fica vigiando e fortalece o restante que está para morrer. Aos mortos, lembrem-se, arrependam-se, vigiem. Aos fiéis, fortaleça aquele que está para morrer. Então o chamado de Deus é para todos nós. Para todos nós. Nós, como Igreja Batista, a Igreja Batista ela tem um pacto da Igreja Batista. Atrás do certificado de batismo a gente sempre coloca ele também. E o pacto da Igreja Batista, de uma Igreja Batista, ela fala do nosso compromisso com Deus e do nosso compromisso com a comunidade, uns com os outros. Uma Igreja Batista tem compromisso uns com os outros. E nós, como uma igreja batista, nós precisamos fortalecer o compromisso dito à igreja de Sardes, que era, aos mortos, arrependam-se. Aos vivos, fortaleça
os outros. Você tem que orar com o seu irmão. Você tem que lembrar dele. Você tem que apresentar a vida dele diante de Deus. Quanto tempo faz que você não jejua pela vida de alguém? Assim que não seja você, seu filho, seu pai, sua mãe. Que você não apresenta diante de Deus. Que você não ora. Que você não visita no hospital. Que você não dá uma palavra. Olha, eu estou te mandando aqui esse salmo para você ler e meditar hoje. Vivemos, às vezes, no egoísmo. E, na verdade, aos fiéis, nós precisamos fortalecer uns aos outros. Irmão, não desiste. Irmão, não para. Irmão, eu sei que essa tribulação veio forte. Eu não sei nem como é que você está em pé ainda. Mas não desiste, não para. Não deixa de crer. Vamos juntos. Vamos caminhar. Vamos ver a palavra de Deus. Vamos... Nós, no tempo que nós desenvolvemos um trabalho com jovens, eu era o líder dos jovens. E nós tínhamos um grupo de evangelismo. Dificilmente você chega para alguém e você fala assim, vamos lá na igreja? Dificilmente ele diz, não vou. Né? Dificilmente você chamar alguém para ir para a igreja, não vou não, porque eu não gosto de igreja, não quero saber de crente, não. Dificilmente. Normalmente ele diz, tá bom, eu vou lá. Aí a gente fazia assim, a gente chamava de evangelismo cara de pau. Que aí ele dizia, irmão, hoje tem um culto do jovem, vamos lá, e falava, vamos. Tá bom, então eu venho te buscar aqui 6 horas. Aí o cara, rapaz. Aí o cara de pau era disso. E nós íamos buscar o cara em casa. Íamos como? Andando. Que era todo mundo rico, né? Então a gente passava para buscar o cidadão na casa dele, andando. Ou a gente dizia, a gente vai te deixar em casa. E como é que a gente ia deixar ele? Andando. Vamos lá, deixar ele em casa. Aí o Toque no Altar tem uma música que diz assim, agora que eu estou seguro, agora que o golzinho foi ver a final lá no Peru, né? Que eu voltei com a mala mais pesada de lá. Agora que eu estou seguro, eu vou deixar tudo isso. Agora que eu estou seguro, agora que eu estou, o Senhor, eu ainda estou chorando e levando a semente, ainda estou no Salmo 126, irmãos. Né? Então, o Senhor ainda vai encher os favos ainda, muito mais ainda. Mas agora que eu estou seguro, eu quero te dizer que tudo que tenho e que sou, eu devo só a Ti. Só a Ti, Senhor. Minha vida é Tua, meu coração é Teu. Tudo que eu tenho é dele. E hoje eu queria te dizer, então, irmãos, que o rio de Deus passe na tua vida, que você seja curado pelo Senhor. Se tiver alguém aqui vivendo uma vida santa, que você seja instrumento para abençoar outros. E se tiver alguém aqui morto, que já está vivendo de aparência, que as obras não estão completas, que você seja ressuscitado pelo Senhor. Porque o Deus a quem servimos é aquele que diz, ainda que esteja morto, viverá. Deus tem vida para nós. Vamos ficar de pé, vamos orar, colocando nossa vida diante dele.